Aqui com a gente no CBN Primeiras Notícias. Vamos começar, Ricardo, falando do atraso do Brasil nos investimentos públicos em saneamento básico. Essa é a manchete da Folha de São Paulo hoje, né? Um levantamento do jornal com base no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento mostra que o avanço no atendimento em água e esgoto é muito lento. Nos últimos 10 anos, a distribuição de água subiu de 81,4% para 83,5% e o tratamento de esgoto subiu de 40,9% para 52,4%. Mas se esse ritmo for mantido e os valores de investimentos permanecerem iguais, vão ser necessários mais 50 anos para o Brasil atingir 100% de acesso nas duas categorias, um atraso de 3 décadas em relação à meta prevista no Plano Nacional de Saneamento Básico. Para especialistas, faltam a atenção do Estado e, sobretudo, investimento. Agora, Ricardo, entre os assuntos de capa do Estadão, tá a suspensão da campanha do governo em defesa do chamado pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro. Explica pra gente isso. A determinação foi do Tribunal de Contas da União, Fred. O ministro Vital do Rego argumentou que os projetos do pacote ainda estão tramitando no Congresso e, dessa forma, poderão sofrer drásticas alterações, razão pela qual o investimento de recursos nesse momento pode provocar desperdício de dinheiro público. A campanha foi lançada no último dia 3, com o slogan "A lei tem que estar acima da impunidade" e teve um custo de 10 milhões de reais. Agora uma notícia que vem da Itália, Ricardo Porto. O jornal Globo destaca que por lá vai cair o número de deputados e senadores, é isso mesmo? E não é pouco não. A Câmara dos Deputados italiana aprovou ontem esse projeto que reduz o número de parlamentares em 36%. Por 553 votos a 14, a medida teve o apoio do governo e da oposição. A proposta era uma bandeira do populista Movimento 5 Estrelas e agora o número de deputados vai passar de 630 para 400, enquanto de senadores vai cair de 315 para 200. A redução deve entrar em vigor na próxima eleição, prevista para 2023, e estima-se que resultará numa economia de 500 milhões de euros por legislatura. Tem a questão da representatividade, né, da população, mas enxugar um parlamento muitas vezes encontra, né, ressonância na população, porque os gastos são muito grandes com essas casas legislativas, né, Ricardo? E justamente por encontrar ressonância na população, teve essa votação, nessa aprovação que foi muito ampla, 553 votos a 14. Agora, Ricardo Porto, o site da CBN, o que está destacando lá no cbn.com.br? Fala pra gente. Destaque para a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga desvios no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O relator da CPI, o deputado Altineu Cortes do PL do Rio, apresentou um relatório final sugerindo o indiciamento dos ex-presidentes Lula e Dilma por formação de quadrilha e corrupção, entre outras pessoas também. Os detalhes estão lá no cbn.com.br. Tá certo, Ricardo. Obrigado, viu, pelas informações. Bom dia pra você, até já. Bom dia, até já. 5h18. Agora vamos saber dos destaques do nosso jornal, o Jornal da CBN. Já, Milton Jung e Cássia Godoy apresentam a edição dessa quarta-feira, 9 de outubro, que tem a produção do Guilherme Dogo, com quem eu converso agora. Tudo bem, Guilherme? Bom dia. Oi, bom dia, Fred. Tudo bem? Tudo ótimo. Conta pra gente, o que você separou como assunto principal no jornal hoje, hein? Fred, hoje o assunto do dia, né? Na verdade, não só do jornal, é essa racha entre o PSL e o presidente Jair Bolsonaro, né? É curioso como o presidente consegue criar crises internas em poucas palavras, porque até ontem a relação estava estremecida, mas não parecia tão ruim. E aí, ao ser abordado por um apoiador que quis fazer um vídeo com ele para os eleitores do PSL em Recife, o presidente pediu para que ele apagasse o vídeo, dizendo que o presidente do PSL, Luciano Bivar, estava queimado por lá. E aí, a bancada do PSL, que é a segunda maior na Câmara, fez uma reunião, né, ontem com os senadores também da legenda, que acabou sem consenso, já que alguns defenderam a expulsão do Bivar do partido e outros queriam a sua permanência. Hoje, essa bancada do PSL quer se reunir com o presidente Bolsonaro para entender quais são as reclamações dele, o que ele tem para dizer para ele. E aí outros partidos, como o Patriota, procuraram o Bolsonaro e vão se posicionar ao longo do dia aí para oficializar essa portas abertas ao presidente Bolsonaro para que ele mude de partido. E tudo piora a situação do PSL porque o ministro do Turismo, que é filiado ao PSL, Álvaro Antônio, foi convocado ontem pelo Senado para explicar esse esquema de candidaturas laranjas do partido em Minas Gerais.
Ele já foi indiciado pela Polícia Federal e é denunciado pelo MP por suspeita de chefiar o esquema. Então aí o Camarote vai explicar quais são as movimentações nos bastidores e como os congressistas receberam essas críticas, já que é importante lembrar que não é de hoje que o PSL tem filiados descontentes, né? A gente lembra aqui que o deputado Alexandre Frota, por exemplo, saiu do PSL com brigas até com o presidente Bolsonaro e migrou para o PSDB do João Dória. Então aí é uma questão que preocupa essa perda de apoio do presidente Bolsonaro em relação ao PSL, que tem a segunda maior bancada na Câmara, Fred.